Galera, que Tekken Go Fight é uma franquia de jogos de sucesso, isso é inegável. Até porque é um dos clássicos memoráveis de jogos de luta. Eu sou fã, você também é fã. Mas vamos lá, será que o live action fez tanto sucesso como essa franquia de Tekken Go Fight fez com relação aos jogos? Eu tenho o meu time favorito, você tem? Eu vou dar um spoiler, meu time favorito é o do Japão, ou melhor dizendo, o trio é o do Japão. É claro que depois da 94 a gente pode mesclar alguns personagens, mas isso aí é tema para outro vídeo. Beleza? Então vamos trazer aqui para vocês. Será que o live action de Tekken Go Fighter, cara, fez sucesso assim como os jogos fez? Fica aqui que eu vou trazer para você essa notícia que vai dar o que falar. Então vamos dar um pulo lá em Tekken Go Fighter. Fala galera, Dom Coutinho na área, seja muito bem-vindo ao nosso Nerd Manchete. Galera, já tá inscrito no nosso canal? Tá inscrito? Maravilha, não tá inscrito? Cara, se inscreva aqui no canal, tá aqui a oportunidade. Não saia do vídeo sem deixar o seu joinha, se inscreva, vem fazer parte da nossa família, que é muito importante ter você aqui com a gente. E o seu feedback ajuda demais, a gente debate, conversa, eu tô sempre respondendo meus inscritos. Cara, lidar com vocês é a melhor coisa que tem, cara. Isso é gratificante demais. A gente bater uma ideia, saber as ideias de cada um, as opiniões de cada um. Então você aqui é muito importante. Humildemente, eu agradeço vocês por fazer parte do nosso canal. Dado o recado, então bora lá. Galera, Tekken Go Fight é uma franquia de jogos que fez muito sucesso. Faz sucesso até hoje. De vez em quando aí eu dou umas jogadas online e acabo tomando uma surra, porque tem muita gente merece. Muito jogador top, casca grossa, tá? Quando pega aí um Clark, um Ralph, um Kyo e um Yori da vida, cara, é só bordoada que rola. Mas vamos lá, galera. Esse clássico desses jogos, ele teve um hype quando saía toda a sua franquia, cada novo jogo, 96, 97, por aí vai. Mas aí a gente teve o privilégio de assistir o que? Tekken Go Fight, o filme, lançado em 2010. E aí, Dom, é bom? Cara, eu como fã de Tekken Go Fighter, você aí que tá assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que vocês acharam quando vocês assistiram esse filme pela primeira vez? Cara, se eu colocar um filme, se eu colocar o Tekken Go Fight agora pra assistir, os meus olhos começam a sangrar. E sangra, galera, mas por quê? Por quê? Porque é ruim, cara. Que adaptação ruim. Então o que acontece, galera? É o seguinte, não é fácil fazer live action. Não é fácil, a gente tem aí o exemplo aí de Cavaleiro do Zodíaco. Cara, muita gente hypou esperando um negócio top, mas não ficou legal, não ficou. Quem é fã raiz sabe que dá pra assistir, mas não é fiel, não segue a história, sabe? Não segue a essência dos Cavaleiros. A mesma coisa se aplicou ao Tekken Go Fighter. Cara, fazer um live action não é fácil. Não é fácil, precisa de muito engajamento, precisa de muito estudo para pelo menos entregar alguma coisa quase semelhante ali, tá? Mas aí vocês vão falar, Dom, mas aí o filme foi lançado em 2010, lá era outra coisa. De fato, sim, vamos considerar. Mas de Dragon Ball Evolution? Considerando o fato, Dragon Ball Evolution não é tão ruim. Não é tão ruim a partir do momento que você assiste o Tekken Go Fighter. Cara, você vê os personagens, você vê o Kyo, você vê o Yori, você vê a Shizuru, você vê o Rugal com máscara de hockey. Cara, onde é que o Rugal ia ser um gangster, brother? O Rugal, na história do Tekken Go Fighter, ele é um mega traficante. Ele é um mega, o cara é overpower, cara. O cara tem um transatlântico de guerra ao seu favor. Vocês têm noção do que é isso? Então você tem mais ou menos uma noção do poderio que tem o Rugal. Então o Rugal Bernstein, ele é um Rugal. Tá? Então quem assistiu o Tekken Go Fight vê aquele Rugal ali, cara, gangster, jogador de Hulk, onde ele precisa usar uma arma para poder se apoderar do que precisa. Não, cara, não.
é muita coisa ruim. O Terry Bogard, cara, polícia, não tenho nada contra, mas o Terry nunca seria um polícia, nunca seria. Tá na história, ele é um andarilho, cara, ele é um lobo solitário, tá ali sempre à procura de novos desafios. Então assim, os elementos de The King of Fighters não casa com a história. A gente vê ali que eles estão em busca dos 3 objetos sagrados para poder aprisionar a força Orochi, né? Que é a força maior que existe no planeta. Então, assim, essa força, ela acredita que ela precisa erradicar o planeta, começar tudo do zero, porque a Terra foi corrompida pelo ódio. Então, o Orochi, ele precisa eliminar todo ser existente da Terra. E a gente tem o clã Kusanagi, o clã Yazakani, que no futuro passou a ser Yagami, e o clã Kagura. São as famílias responsáveis por aprisionar o Orochi. Então nessa trama, a gente vê que é sem nexo, sabe? Os caras simplesmente vão no museu, aí vão lá ver os tesouros. Onde é que os tesouros iam ficar expostos, galera? Os tesouros estão guardados as 7 chaves a cada membro da sua família. Então eles não ficam assim. Cara, Billy Kane, Maturi, Vice, Brother, não tem como você assistir The King of Fighters e não ficar pistola. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu fiquei assim, sabe? É surreal você assistir um negócio e saber que tudo aquilo tá errado. Tudo tá errado. Tá? Então assim, com a questão a história, 1800 anos, cara, de história, desde as famílias, as lendárias famílias, Kusanagi, Yazakani, Kagura, até os dias atuais, tem uma transição ali, tem uma história, né? Tem um caminho a percorrer. Cara, quando eu vi o Rugal, velho. O Rugal, gente, o Rugal perdeu o olho direito, tá? Entre 95 e 96. Por quê? Porque ele queria se apoderar da força Orochi. Então, o mestre 96, no caso, o Genis, ele deu uma demonstração de poder, como é ter o poder do Orochi. Ele arrancou o olho direito do Rugal e deu uma pequena parcelinha do poder do Orochi para ver se o Rugal ele seria capaz de aguentar a pressão do poder que era o Orochi. É tanto que quando o Rugal perde, ele se destrói, né, com a força do Orochi, porque é muito, ele sobrecarrega demais e ele acaba sendo destruído com a força do Orochi. Então, o olho do Rugal foi arrancado pelo Genis. O Genis arrancou o olho do Rugal. E no The King of Fighters live action, a gente não sabe como foi que ele perdeu aquilo, tá? Como foi que ele perdeu o olho? Me explica aí vocês. Você já assistiu? Vocês têm paciência para assistir The King of Fighters? Se tem, me explica como foi que você conseguiu absorver essa ideia. Porque pra mim, cara, sinceramente, é horrível essa adaptação. É horrível. Por quê? Toda adaptação tem uma origem, tá? A gente tem um mangá, e depois a gente tem um anime, e depois a gente tem um live action. Então, ou seja, é a adaptação da adaptação. Então, ou seja, o live action é a adaptação do anime. O anime é a adaptação do mangá. Então o que acontece? Precisa ser muito estudado, precisa ter muito conhecimento. Porque live action, cara, estragam a arte. É como a gente vai ver aí. Yu Yu Hakusho é outro grande clássico, tá? Então a gente fica com o pé atrás. Ah não, de novo, cara, um outro live action. O que pode acontecer agora? Pode acontecer tudo. Se não houver um cara, uma direção e alguém que entenda o que está fazendo, vai sempre estragar essas obras de arte, sempre essas artes que a gente aprecia com tanto prazer e que marcou uma geração, sempre vai terminar fazendo o quê? Estragando aquela nossa essência. Então a gente fala, não, eu prefiro não, live action não. Então eu prefiro os animes e os mangá. Então o que acontece? Muitas adaptações acabam ficando ruim. The King of Fighters é horrível, cara, horrível. Você não consegue absorver nada ali. Você vê as lutas, o CGI é péssimo. As coreografias das lutas horríveis. Parece um negócio encenado, sabe? Aqueles negócios que você fica, estão fazendo o quê? Dançando? Então, tipo assim, a história não leva a essência do The King of Fighters. Como e quando, como foi que começou, quando é que termina, quem é o autor, entendeu? Mais ou menos isso aí. Então, The King of Fighters, quando eu assisti ele pela primeira vez,
terrível, cara. E olha que o elenco tem o Sam Ferris como Kyoko Zanagi, Will Yanlin como o Iori Yagami. Cara, é uns negócios que não dá pra entender, não dá, entendeu? Os personagens, os atores também não casou, não fizeram uma união legal, sabe? É como você olhar pro cara e falar, mano, não dá, cara. Por exemplo, a Mai, a Shizuru, entendeu? Então assim, você ainda releva, tá, mas não é a mesma coisa, a essência não transparece pra você. Entendeu? Então quando você assiste o Tekken Fight ele faz querer você sair, desligar, quebrar o que você está assistindo, porque você não aguenta. Você começa a rir, ele passa a ser um live action de ação, de luta, um filme em comédia, ele passa a ser uma piada. Tá? Foi o que ele passou pra mim, ele passou a ser uma piada pra mim, e foi uma blasfêmia contra o Tekken Fighter. E olha que Tekken Fighter tem potencial pra ser uma franquia de grande sucesso com relação ao live action. Cara, tem muitos personagens, berés, carismáticos, que muita gente é fã. Inclusive eu, você que tá aí assistindo. Então assim, por esse live action ter a direção do Gordon Chan, cara, Gordon Chan ele tem uma experiência avassaladora, tá? Com relação a filmes. Mas assim, com relação ao Tekken Fight, não, cara. Não deu certo, eu não curti, tá? Então assim, isso aqui é só uma lembrança. Eu não queria fazer esse vídeo porque toda vez que eu falo desse Tekken Fighter, eu fico pistola, porque eu sou fãzaço do Tekken Fighter. Entendeu? Eu sou fãzaço, jogo até hoje. Tem muita mina que manda muito bem no Tekken Fight. Cara, tem mina que regaça. E que já falaram pra mim que odiou o live action. Fala, meu, não, aquilo ali é uma blasfêmia contra o Tekken Fighter. Então, cara, tá aqui só um view, tá? Só um vídeo aí pra gente falar aqui sobre live action, sobre esse tipo de adaptação que não é fácil de se fazer. Não é fácil, tá? Mexer em coisas que são em clássico, que são hypado, que dão sucesso, quando se aplica live action é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente. Precisa entender, saber como começar, quais atores, qual a essência, vai manter ou não vai, sabe? Vamos adaptar. A live action é muito complicado de se fazer. Então, Tekken Fight ele teve esse desprazer de ficar no marco da história como um dos piores live action que eu já vi até o momento, na minha opinião. Então deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam desse live action. Vocês curtiram os personagens? O Rugal de máscara de Jason, tá? Rugal Gangster, o Iori, o cara se transformando em possuído, cara, é surreal. Surreal. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa adaptação. Pelo amor de Deus, eu lhe peço. Deixem aqui que eu vou deixar os coraçãozinhos. E, cara, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por fazer parte do Net Manchete. Não sai do vídeo sem se inscrever. Fiquem à vontade, que aqui você é bem-vindo. E aqui, humildemente, meu muito obrigado a todos vocês. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.